Aleluia. Glória a Deus. A ti toda honra e glória, Senhor. A ti todo louvor e adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Gostaria de estar cumprimentando os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos já estão adentrando ali, irmão Wilder, irmão Alex. Que Deus abençoe a irmã Valdete. Que Deus abençoe cada um dos amados que já estão aí disponibilizando um pouco mais do seu tempo para estar juntamente conosco aprendendo a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Que Deus o abençoe nesse dia. Amém? Eu gostaria de estar dando continuidade, naquilo que nos foi proposto a fazer. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela oportunidade, que o Senhor tem concedido. E também ao pastor, que está concedendo a oportunidade de estar falando mais uma vez aí da palavra do Senhor, Que Deus abençoe os amados aí. Tem alguns irmãos que não estão aparecendo aqui. Irmã Lucilene, um outro irmão José, que passou ali. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos. E assim damos continuidade, amém? Vou convidá-lo, você, a fazer uma oração já de início, agradecer ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. É motivo de vitória de podermos estarmos reunidos para poder falar da palavra do Senhor, amém? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, viemos, ó Pai, diante da tua presença, render-te graça e adoração, e bendizer o teu nome, Senhor, por esse dia, por essa hora, por este momento maravilhoso, na qual o Senhor nos concede mais uma vez, Senhor, apreciarmos a tua palavra, o teu alimento, o maná, e sermos, ó Deus, conviventes, Senhor, com o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que neste momento o Senhor venha falar através da tua palavra ao coração dos teus servos, das tuas servas, que estão assim, Senhor, disponibilizando um tempo a mais para poder ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha falar grandiosamente, poderosamente na vida de cada um, venha trazer transformação, renovo, paz, gozo espiritual, Pai, e acima de tudo, que o Senhor venha trazer transformação na vida daqueles que te ouvem, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados, os irmãos que adentraram depois aí, sejam bem-vindos mais um dia. Eu sei que é motivo de vitória de estarmos reunidos mais um dia frio aqui na Inglaterra. Mas isso não impede, não nos impede de podermos apreciarmos mais um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de antemão já estar informando os amados, eu vou aproveitar a oportunidade que me foi concedida pelo nosso pastor e dar continuidade, falar um pouquinho mais sobre o livro de Atos dos Apóstolos, como na última semana assim foi falado. Falei um pouca coisa, é muito grandioso, tem muita coisa que a gente pode extrair do livro de Atos dos Apóstolos, Então, mas isso leva tempo, mas pela graça e misericórdia do Senhor, a gente tem aprendido, Glória a Deus por isso. Amém? Quando nós falamos da palavra do Senhor, vamos fazer aí um retrospecto desses últimos meses que nós vivemos aqui, que nós estamos fazendo a live, tendo o acompanhamento da live. Eu peço a você que faça um retrospecto na sua vida, de tudo que você viu, você que acompanhou a live durante todo esse tempo, durante esses meses, de dificuldade que nós passamos. Faça um retrospecto aí da sua vida, dos acontecimentos que te cercaram, daquilo que você falou, daquilo que você disse, daquilo que você viveu, vivenciou através dos ensinos da palavra de Deus. E você pode, eu tenho certeza disso, você vai contestar, você vai ter a certeza de que algo mudou, de que realmente as palavras que foram ministradas, que foram ensinadas e tudo aquilo que você ouviu ao longo desse tempo todo trouxe algum tipo de transformação na sua vida, no seu interior, uma maneira de ver, ou a maneira de pensar, de analisar as coisas, algo tem mudado. Não porque são os irmãos que ministraram a palavra, não. É porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida como igreja, o Espírito Santo ministrou seu coração, o Espírito Santo esteve contigo durante todos esses períodos. Eu sei que muitos nos deixaram, muitas pessoas
foram recolhidas, outras pessoas faleceram, passaram por situações difíceis e adversas que a gente não escolhe, mas de tudo isso nós temos certeza que o Senhor Jesus acompanhou cada passo, acompanhou cada pensamento, vivenciou e esteve contigo em todas as decisões, né, que nós passamos, todas as decisões que nós tomamos, perdão. Então, tudo isso foi para um melhoramento espiritual, um melhoramento como igreja, um fortalecimento como pessoa. E eu creio que nesse período aí, nesses últimos, vou arriscar 10 meses, a sua vida tem tido transformações dias após dias e que você continue, né, lutando, vencendo a cada dia em nome de Jesus. Vamos lá, uma palavra de Deus. Nós vimos no última semana, quarta-feira passada, que eu trouxe uma palavra relacionada com o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós falamos sobre o Pentecostes, né, do Pentecostes que aconteceu. E só lembrando um pouquinho para que você, eu sei que você lembra, mas só para a gente fazer uma breve lembrança, falei sobre o Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 1, verso 1 ao 5, onde nós vemos ali o estabelecimento da igreja, onde Jesus se encontra com os seus discípulos após a sua ressurreição, durante 40 dias, né, ele está falando, ensinando, aparece algumas vezes para alguns irmãos, e nós vimos esses primeiros alicerces da igreja, né, e agora nós podemos ver que nesses primeiros 2 capítulos, né, que nós vimos semana passada, teve uma transição de mudança muito brusca, muito rápida. Então nós vemos que no princípio do livro no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, antes mesmo de Jesus aparecer, já no princípio da semana, né, no primeiro dia da semana, após a sua entrega e ressurreição, tinha uma igreja. A igreja já estava formada, podemos assim dizer, porque Jesus andou com seus discípulos ensinando, falando, mas até então não tinha aquele poderio que nós vimos mais à frente no livro de Atos, capítulo 2. Mas a igreja em si já estava formada, mas tinha ali os homens e mulheres, né, que estavam aflitos, preocupados. Mas a igreja em si já tinha, sim, podemos assim dizer, a sua base formada. Ainda não tinha o poderio que seria experimentado algum tempo depois, né, 10 dias depois, após 50 dias depois, que o nome Pentecostes significa 50 dias após. Então, depois que Jesus foi assunto aos céus, os deixou depois de 40 dias após a sua morte e ressurreição. 10 dias depois eles foram cheios do Espírito Santo. Então, nesses 2 primeiros capítulos, nós podemos ver essa transição muito rápida e muito transformadora que eles tiveram neste período. No capítulo 1, a igreja já estava sendo estabelecida, obedecendo ordens do Senhor Jesus, que pediu para que não saísse, né, de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Depois, no capítulo 2, nós vemos aqui essa transformação, esse revestimento de poder, esse cumprimento dessa palavra sobre a vida dos discípulos, dos seus apóstolos, que ali estavam reunidos em Jerusalém. Então, o cumprimento aconteceu. Então, nesses primeiros 2 capítulos, nós vemos essa transição. E hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre o capítulo 3. O capítulo 3 também tem agora, né, essa manifestação extraordinária do poder do Espírito Santo. Então esse experimento dentro da mesma igreja em 3 fases diferentes, né? A mesma igreja na primeira fase, aquela igreja que estava ali preocupada, cria que Jesus Cristo tinha ressuscitado, eles viram os poderes, eles viram que Jesus havia sido ressuscitado, tudo que Jesus falou estava se cumprindo. Então começou, né, a fortalecer a ideia de que realmente tudo que Jesus havia falado iria acontecer. Mas até o princípio, até então, não havia sido derramado aí o poder do Espírito Santo. No capítulo 2, nós vemos aí, né, o poder do Espírito Santo os enchendo, dando a eles experiência extraordinária. Nós vimos, né, que eles começam a falar em línguas estranhas, línguas distintas de diferentes regiões. Então nós vemos a ação do Espírito Santo. E no capítulo 3 eles já começam a vivenciar, né, esse poder sobrenatural que é o Espírito Santo, o guia da igreja. A gente só queria fazer um breve comentário que eu não fiz na outra live, em relação, isso é muito importante, em relação à escolha. Logo aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, eles escolhem
um outro integrante para poder fazer essa, né, para poder sobrepor ele no lugar de Judas. Que no verso 15 diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas. Ele começa a dizer, né, faz o comentário do que havia profetizado, Davi havia profetizado, sobre o que realmente aconteceria com Judas. Então eles ali, entre eles mesmos, ele decide colocar alguém. Jesus não disse que era para fazer isso, né? Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Mas mesmo assim, eles tomaram essa decisão, tomaram partido disso. E no verso 21 diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviverem conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre vós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre vós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Então entre eles, decidiram ali, né, decidiram colocar alguém, substituir Judas, né, Judas que havia traído Jesus, e apareceu ali José e Matias, o sobrenome Justo e Matias. E você vê que depois eles tiram sorte para ver quem que seria escolhido, e por fim caiu sobre Matias. Então essa é a última vez na qual o homem, glória a Deus por isso, na qual o homem toma partido das coisas, porque a partir daí, né, não se tem mais essa de tirar a sorte, quem será, quem deixa de ser. A partir daí, a partir do derramamento, no capítulo 2 do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que toma conta da vida da igreja. É o Espírito Santo de Deus que destina, é o Espírito Santo de Deus que guia, é o Espírito Santo de Deus que traz a direção e o direcionamento sobre a vida da igreja. Então, a partir desse momento, após o derramamento do Espírito Santo, coisas extraordinárias começaram a acontecer na vida daqueles discípulos, e eu gostaria de estar falando mais uma delas, de muitas que aconteceram, que se encontra no capítulo 3. Amém? Abra sua palavra aí, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos fazer a leitura. Do verso 1. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos fazer a leitura primeiro do verso de 1 a 8 e depois eu dou continuidade no restante da leitura. Amém? Diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entrava. Ele, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando-se ele pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te pedimos, ó Pai, neste momento, que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, compreender essa palavra e que ela venha sentar em nosso coração, trazer a transformação que nós necessitamos como os teus servos. E nós precisamos, ó Deus, do teu auxílio, e que o Senhor venha nos guiar, venha nos orientar e trazer a paz que nós necessitamos, que somente em Ti nos encontramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos refletir um pouquinho sobre essa palavra e o Senhor ter colocado no meu coração sobre essa reflexão. E aqui nós vemos, já adentrando no primeiro versículo, nós vemos Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora 9ª.
Durante o período do dia, os judeus tinham por hábito, naquele tempo, orar 3 vezes durante o dia. Então eles oravam no período da manhã às 9, né, o período da oração às 9, às 3 e ao pôr do sol. Então 3 horas, três distintos horários durante o dia, sem contar as outras orações da noite, as vigílias da noite que eles tinham. Mas nesse período aqui, a palavra nos traz que eles estavam subindo ao templo, estavam indo ao templo fazer a sua oração. Obviamente, nós vemos aqui que os discípulos, né, no primeiro capítulo, no segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, eles sempre reuniam e unanimemente oravam, partiam o pão em comunhão. E a gente vê a igreja em comunhão junto, num crescimento, tanto ele o espiritual, como ele em fraternidade, em um crescimento fraternal, se preocupando uns com os outros, guardando uns aos outros, né, se reunindo. Então a gente vê que quando o Espírito Santo desce, 120 pessoas estavam reunidas ali, 120 pessoas estavam reunidas, antes mesmo quando Jesus dá as ordens, então as pessoas estavam reunidas, 120 pessoas estavam reunidas, quando Jesus disse para eles não saírem de Jerusalém. Então nós vemos que o fluxo de pessoas reunidas como igreja sempre era muito grande. Então havia-se a preocupação uns com os outros. Então nós vemos aqui Pedro e João, na hora 9, subindo. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entrava. Vamos abrir um parentezinho rapidinho aqui. Então nós vemos aqui Pedro e João, os discípulos, que estavam indo ao templo para orar. No mesmo, por outro lado, né, era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, ele era paralítico desde o ventre de sua mãe. Mais à frente a palavra fala que ele tinha um pouco mais de 40 anos. Então, 40 anos aí, paralítico, sendo carregado pelas pessoas, sendo levado pelas pessoas. E todos os dias se punha à porta do templo chamada Formosa. A porta Formosa não é um dos portões de Jerusalém, era a porta de entrada, ou seja, uma das portas principais de entrada do templo. Então ali havia-se o fluxo muito grande de pessoas que entravam a todo momento. Então eles se colocavam ali para que ele ficasse mais visível. Segundo a tradição judaica, é louvável dar esmola aos pobres, né? Era bem visto, né? Alguém que estava publicamente dando esmola aos pobres. Então ele aproveitou dessa oportunidade, né, de estar ali à porta do templo, vendo o fluxo de pessoas, analisando o fluxo de pessoas, e aproveitou para estar ali pedindo esmola. Então, para pedir esmola ao que entrava. Então o fluxo de pessoas era muito grande nesses horários. Então ele era colocado para poder pedir esmola. Abrindo um parênteses aqui, nós vemos que há 2 tipos de pessoas nesse sentido, né? Aqui Pedro e João, que realmente estavam indo ao templo para fazer oração, e também nós podemos analisar pela visão, né, aqui do coxo, né, a ideia ou a motivação, a intenção, melhor assim dizendo, daquele que vai ao templo. A intenção do coxo era boa: eu vou ao templo, né? Vou ao templo para orar, estou indo ao templo, vou estar ali. Essa deveria ser a intenção, assim como a dos discípulos, mas não era. A intenção dele era de ir ao templo. A intenção é boa, mas a motivação é errada. Então hoje em dia se encontra inúmeras situações parecidas com isso e favoráveis. Então há 2 tipos de pessoas: aqueles que verdadeiramente estão buscando a oração, e por outro lado, aqueles que encontram uma maneira de ir ao templo, de ir à igreja em busca de algum benefício. Então essa não é a visão na qual o livro de Atos dos Apóstolos nos revela. Então, vendo essa situação e analisando esses 2 parâmetros de situações, nós podemos analisar a verdadeira intenção. A verdadeira intenção e a motivação que nós realmente precisamos apresentar ao Senhor. Então a nossa intenção e a nossa motivação tem que ser para o propósito de adorar a Deus. Aqui nós vemos esse coxo com a intenção de ir ao templo, mas com a motivação errada, de buscar esmola, de esmolar, porque ele sabia, né, segundo a tradição judaica, ele tinha esse conhecimento, de que é louvável os irmãos que estariam adentrando no templo louvar. Então, de uma certa maneira, ele ia estar ali pedindo, ele ia estar ali insistindo, pedindo esmola, e todos os dias, né, a pessoa, o caridosa, ia estar ofertando, esmolando. E um parâmetro que nós precisamos saber, que quem vive de esmola, quem vive pedindo esmola, sempre vai viver de esmola.
Quem vive, quem tem a oportunidade de uma mudança radical, mas prefere o jeito fácil, que nós podemos ver aqui nessa situação, nessa condição de esmola, porque a Bíblia é bem clara. Todos os dias ele era levado ali, embora a situação dele era desfavorável, né? Ele não tinha como trabalhar. Acho que não, ele não tinha como trabalhar. Então ele estava ali, ele ia ali por conta, alguém levava, deixava ele ali. Então era uma situação na qual ele estava vivendo, né? Ele estava vivendo, ele não tinha muita opção de escolha, porque ele era coxo, ainda assim ele era levado ali. Mas trazendo para o nosso âmbito dos dias de hoje, nós podemos analisar nesse sentido, da nossa motivação em relação à nossa adoração, né? Eu tenho ido à igreja somente para pedir, eu tenho ido à igreja somente para viver das esmolas, eu tenho ido à igreja realmente com a verdadeira motivação, com a verdadeira intenção de ser um adorador, né? Nós vemos que Pedro e João estavam com a intenção verdadeira de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Então quando nós vivemos só de esmola, quando nós vivemos somente da esmola, não apresentamos, não aceitamos o melhor, quando nós não adentramos diante da presença do Senhor com o corpo, alma e espírito nessa adoração, nós não conseguimos ver o que está na parte de dentro. Nós não conseguimos alcançar o melhor que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque a visão, a escravidão ou o ciclo vicioso de viver somente de esmola nos impede de avançar, nos impede de dar o próximo passo em relação a Cristo. E aqui nós vemos, né, com o decorrer dos versículos, diz assim no verso 3: E ele, vendo a Pedro e a João que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Já era, obviamente, né, de praxe, quando via as pessoas se aproximando, pedir esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E ele olhando, né, ele olha para o Senhor, ele olha para os homens, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa em troca. Então já estava tão acostumado em pedir esmola, virou um hábito, né, frequente de pedir esmola, que ele não esperava que Pedro e João pudessem lhe oferecer algo mais. Que Pedro e João, aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus, aqueles homens que estavam ali com a intenção verdadeira, né, em servir ao Senhor, o seu Senhor Jesus Cristo, que havia sido assunto ao céu, que havia lhes ensinado, que havia lhe transmitido o verdadeiro valor da vida. Ele não tinha noção do que aqueles homens poderiam estar transmitindo. Por outro lado, eu e você, pessoas que assim somos, né? Fomos libertos, estamos sendo revestidos do poder e somos revestidos do poder do Espírito Santo. O mesmo Cristo que foi assunto ao céu deixou essa promessa para mim e para você também. Por outro lado, nós temos essa oportunidade, embora se nós não vivemos assim, glória a Deus por isso, como pessoas que estão mendigando, como pessoas que estão esmolando, pedindo esmola, mas são pessoas que já tiveram essa experiência com o Senhor Jesus, pessoas cheias do Espírito Santo. Eu pergunto para você essa noite, eu e você, nós, como servo do Senhor Jesus, é isso que nós estamos oferecendo? Essa nossa adoração tem feito a diferença na vida de outras pessoas? Com o decorrer do versículo, vamos continuando, diz assim: E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Após o derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E a partir desse momento, a vida deles começaram a ser transformada. E agora aqui no capítulo 3, Pedro já está vivenciando, juntamente com João, o seu primeiro milagre. A sua primeira realização, transformação após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo. E assim é na vida de muitos. Assim é na vida minha, assim é na sua vida. De pessoas que tinham uma vida secular, uma maneira vã de viver, e depois que teve esse encontro, que era até, poderíamos sim dizer, que era esse paralítico, mas que depois que teve esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus nos dias de hoje, o Espírito Santo te encheu, minha irmã, da vida, te deu uma nova vida, te deu novos planos, traçou novos projetos para você. E hoje eu e você somos verdadeiros servos do Senhor que lutam todos os dias para que possamos ter uma vida melhorada e que possamos, de uma certa maneira, apresentar esse Jesus que tirou eu e você do charco do lodo.
Eu e você que somos transformados, cheios do Espírito Santo e que temos algo a mais para oferecer. Então quando Pedro e João, homens cheios do Espírito Santo, estão vivenciando esse milagre, e eu creio pelo nome de Jesus que você também já vivenciou inúmeras situações de milagre, já vivenciou inúmeras situações na qual o poder de Deus fez transformação surpreendente, que nem as pessoas acreditaram, assim como foi na vida desses homens. No decorrer do versículo desse capítulo nós vamos ver isso. Eu creio que eu e você, que está cheio do Espírito Santo, às vezes também se surpreende da maneira que Deus fala, da maneira que Deus trata, da maneira que Deus usa, da maneira que Deus transforma. E quando você olha, às vezes nós olhamos esses acontecimentos, né, há mais de 2000 anos atrás, no livro de Atos dos Apóstolos. Há quem possa dizer, mas não pode acontecer, isso não acontece mais nos dias de hoje. Acontece sim, tem acontecido sim, e vai continuar acontecendo, porque o livro de Atos dos Apóstolos ele não findou. Você e eu somos parte integrante dessa continuação desse livro. O Espírito Santo foi descido de sobremodo na vida daqueles 120, depois aumentou, 250, depois foi para 3.000, depois foi para 5.000, e hoje tem uma multidão de pessoas na qual eu e você fazemos parte. Nós temos a mesma função que esses apóstolos têm, de olhar para um ser humano, de olhar para a pessoa e dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas vou te apresentar um Jesus que me curou. Vou te apresentar um Jesus que me tirou do lodo, da lama. Vou te apresentar um Jesus que me deu sabedoria, que enche-me do teu Espírito, mas não para mim vangloriar. Ele me encheu do teu Espírito Santo para que eu possa sim ajudar a outras pessoas, para que eu possa anunciar o Evangelho, para que o Evangelho venha fazer frutificar na sua vida, para que o Evangelho do Senhor, o Evangelho que liberta, que transforma, venha transformar a sua vida, os seus familiares, e aqueles quando olharem para você dizer: mas esse aí eu conheço, esse daí era assim, era assado. Ele era, porque o passado não te condena mais, porque uma vez que você aceitou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, todos os seus pecados foram lavados, você é uma nova criatura, hoje você está remido, lavado e com o poder do Espírito Santo para anunciar a novas criaturas. O poder de Deus transformador que foi derramado em Atos dos Apóstolos no dia de Pentecoste ainda está em vigor até hoje, e ele age na sua vida, assim como agiu na vida dele e age na vida de muitos. Continuando, deixa eu tomar água aqui, perdão. E diz assim, no verso 7: e tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu quero analisar 2 parâmetros aqui. Primeiro, nesse versículo 7 diz assim: e tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Nós vemos o retrato de um homem paralítico, mais de 40 anos, que é isso que a palavra diz, mais de 40 anos, estava na dependência, mas a partir de agora, ele recebe uma nova condição de vida. Ele foi curado, ele recebeu algo que ele não esperava receber, e Deus veio e o transformou. Hello, Lucian, how are you? Um amigo meu do serviço. E quando ele é transformado, então ele tem agora uma nova perspectiva de vida. E nesse parâmetro que eu quero analisar, diz assim: e tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Quando nós apresentamos Jesus para alguma pessoa, e essa pessoa, através do testemunho, porque não são as nossas palavras que convencem, mas é o testemunho de vida que traz essa transformação na vida das pessoas. Esse versículo que me chama a atenção é esse acompanhamento, porque às vezes nós apresentamos Jesus para alguém, a pessoa vê que realmente, verdadeiramente, nós temos algo de Deus, né, na nossa vida, que trouxe essa transformação, pessoas que nos conheceram no passado e hoje olham e falam: olha, irmão, essa irmã, esse irmão aí, realmente ele tem Deus. E tomando pela mão direita é mostrar esse acompanhamento, porque não basta somente apresentarmos a Cristo para alguém e deixarmos de lado.
Então tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram, é que todo aquele, assim como no princípio da nossa conversão, quando nós nos convertemos, todo mundo tem, né, o seu período de transição, porque está deixando coisas de lado e começa a vivenciar coisas novas. Então esse período de transição nós precisamos da ajuda. Então quando nós apresentamos o Senhor Jesus, não basta somente apresentar e ver que a pessoa mudou, olha, glória a Deus, hoje ele aceitou Jesus, é uma bênção e tal. Mas por outro lado, nós como servos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que buscam, que se preocupam com o próximo, né, antes de nós mesmos, que é isso que Jesus nos ensina, né, a amar o próximo como a nós mesmos. Esse acompanhamento, esse desenvolvimento, porque a melhor fase da nossa vida é o período do primeiro amor. Quem converteu, os homens e mulheres de Deus que se converteram, sabe que o primeiro amor é a fase mais marcante, né, de uma caminhada, é onde se precisa mais de ajuda, é onde se precisa mais do auxílio, é onde precisa mais do pastor, precisa mais dos irmãos, dos obreiros, né, da igreja unida. Então, olhando no livro de Atos dos Apóstolos, essa união que tinha a igreja, de se entrelaçar, de se preocupar, até mesmo nós vemos que Barnabé, né, vendeu os seus bens e entrega aos pés dos discípulos, e todos os outros fazem isso. Então essa é a transição de doar-se, de não somente apresentar, mas zelar, cuidar, porque querendo ou não, as pessoas elas enfraquecem, né? Não adianta, hoje você pode estar, glória a Deus, aleluia, mas amanhã tem o período difícil, né, de lutas, de batalhas. Então enfraquece, mas você não perde, né? Nós não perdemos a essência de Cristo que habita em nós, mas podemos enfraquecer. Então esse acompanhamento, vou trazer para os dias de hoje, nesse período que nós estamos vivendo, é de vital importância. O estender a mão, a preocupação, né? O coxo aqui se levantou, tomou, mesmo sabendo, mesmo Pedro disse a ele, levanta e anda, né? Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus, pelo nome de Jesus, levanta e anda. Mas mesmo assim ele estendeu a mão, mesmo assim ele deu apoio para que ele pudesse levantar. Cria ele, obviamente, que ele poderia se levantar, mas estendeu a mão. É isso que hoje tem ficado escasso nos dias de hoje. É esse estender a mão que faz toda a diferença ministerial no futuro de homens e mulheres de Deus. Essa disponibilidade de estar acompanhando, de estar vivenciando, e glória a Deus por isso, que a igreja, né, a igreja MRV tem sempre apoiado, estado junto. Mas de uma certa maneira, nós não podemos também cobrar e nem esperar que o pastor faça todo esse trabalho sozinho. Eu estou dizendo isso para mim e para você, como servos de Deus. O apoio, né, a orientação, de estar junto, de estar ajudando, né, apoiando uns aos outros, principalmente como Paulo fala, né? Paulo nos instrui dessa maneira, para que nós possamos estar ajudando os irmãos. Em 1 Coríntios ele fala sobre isso, de estar ajudando, apoiando, né? Porque pelo fato de ser novo na fé, às vezes pode se escandalizar por conta de alguém que tenha a consciência de que isso não vai ser escândalo. Mas isso é uma outra pregação, enfim, não vou adentrar nisso não, fica para uma próxima oportunidade. Eu só quero adentrar nisso daqui. E tomando pela mão direita, ou seja, dando esse acompanhamento às pessoas, de que eles possam ter um crescimento, porque isso é de vital importância na vida e no crescimento da igreja. Porque tem os mais fortes, que já são fortes, que já passaram por inúmeras situações, têm maturidade espiritual suficiente para lidar com isso, mas tem os fracos que não. Então, o fato de estarmos falando do livro de Atos dos Apóstolos, o fato de estarmos falando do poderio do Espírito Santo na vida das pessoas, então isso também é de vital importância. Isso é de vital importância porque o crescimento da igreja também está nos mínimos detalhes. Não que não há mínimos detalhes porque não está dando importância, não. Os mínimos detalhes são esses. Pessoas que aceitaram a Jesus, mas que precisam ainda, né, do acompanhamento, que ainda precisam do ensino, que ainda precisam da mão, para que possam se levantar, né, para que possam ganhar maturidade espiritual, para que assim possam continuar. Então isso é de vital importância. Está falando desse termo, embora possa parecer que saiu um pouco do tema, mas não saiu. É de vital importância por conta do crescimento da igreja. E quando se fala de crescimento da igreja no livro de Atos dos Apóstolos, reflete na minha e na sua vida como igreja.
Então não adianta olharmos só para quem é mais forte e esquecermos de quem é mais fraco, de quem realmente necessita dessa ajuda. Então quando ele estende a mão, ele está dando ali apoio, está dando ali o suporte como igreja, porque os dois, Pedro e João, representam a igreja, irmãos. Então todo aquele que crê em Cristo é igreja do Senhor, amém? Espero que os irmãos tenham compreendido. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos assim dizer e compartilhar é o testemunho, né? O testemunho, ele implica, né, na condição de fé de uma outra pessoa, porque quando nós contamos os testemunhos de vida, que nós somos salvos, foi liberto, ou uma cura, podemos aí relacionar o livro, né, o caderno de oração, que já tem mais de 500 mil, refresca a memória aí, pastor, faz um update aí pra gente saber, tem mais de 500 e tantos pedidos, creio que muitos deles já foram, né, atendidos. Então, esse motivo da alegria que nós temos, dado pelo Espírito Santo, de saber que talvez hoje, se alguém de nós não tivesse aceitado Jesus, você já parou para pensar que se hoje você, servo do Senhor, batizado no Espírito Santo, né, cheio do poder do Espírito Santo, que já viveu e vivenciou inúmeras situações com Cristo, você já parou para analisar o que seria da sua vida hoje, se você não tivesse aceitado a Jesus e tivesse uma caminhada com Ele no período na qual você aceitou? 525, maravilha, obrigado, pastor. 525 pedidos. Você já parou para analisar o que seria da sua vida hoje sem Cristo? O que seria da sua vida hoje sem a igreja envolta em si? O que seria da sua vida hoje sem o Espírito Santo? Muitos talvez já tinham partido, muitos talvez já estavam em situações deploráveis. Então são coisas que nós precisamos analisar dentro de um contexto todo. Eu sou a igreja de Cristo, que todos os dias nós lutamos, cheio do Espírito Santo, preciso apoiar uns aos outros, preciso anunciar a palavra, preciso ser servo e preciso também dar exemplo de igreja. Porque querendo ou não, eu posso dizer, eu congrego na igreja ali e tal, e quando o meu testemunho diz que eu não tenho atitude de cristão, eu acabo queimando a reputação de quem verdadeiramente é servo e faz as coisas corretamente. Então isso também de uma certa forma, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida para que o nosso testemunho seja para glorificar ao Senhor. Então também é envolto tudo isso no livro de Atos dos Apóstolos, é envolto tudo isso nos primeiros milagres, né, que nós vivemos e vivenciamos em relação a essa chamada, né, de Cristo para as nossas vidas. Vamos continuar, senão não dá tempo, eu estou falando demais. E vamos continuar. E saltando, pôs-se de pé e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando nós fomos libertos, nós queremos anunciar, nós queremos falar, nós queremos dizer o quão Jesus é bom, o quão Jesus transformou a nossa vida, o quão Jesus fez. Porque quando nós encontramos amigos de infância que eles olham para a gente e falam, nossa, eu lembro de você. Você não era brinquedo, não. E hoje vê que realmente há algo diferente. Realmente teve uma transformação, maturidade, crescimento. E isso é maravilhoso, porque o testemunho que nós damos, nós não reconhecemos ele. É as pessoas que reconhecem em nós que verdadeiramente somos pessoas diferentes nos dias de hoje. Porque se eu disser, eu fiz isso, eu sou assim, então eu já estou sendo orgulhoso. Então é as pessoas que reconhecem que verdadeiramente eu e você temos algo diferente. 533 pedidos de oração, aumentou lá, o pastor já corrigiu ali. Então é isso que nós temos para oferecer. É isso que faz com que nós venhamos ser transformados todos os dias em relação a esse poder que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Então quando nós somos libertos, quando nós recebemos um milagre, nós queremos anunciar, queremos nos alegrar, queremos falar do amor de Deus, como foi esse homem. Ele adentrou dentro do templo, pulando, saltando, glorificando a Deus por conta de uma libertação. É assim, a minha vida tem que ser assim, a sua vida tem que ser assim. Anunciar as boas novas, falar do amor de Cristo, porque é para isso que o Espírito Santo te encheu, que me encheu, para que nós venhamos ser anunciadores, para que nós venhamos ser aqueles que são usados para falar do amor de Cristo e trazer transformações às vidas. Continuando, vamos lá para o capítulo... Depois Pedro aqui, no verso 9, ele diz... E todo o povo viu andar e louvar. Então as pessoas já se maravilharam. E conheciam-nos, pois era
os que eles assentavam a pedir esmola à porta formosa no templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que acontecera. E apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Quando o povo viu aquele milagre acontecendo, e viu a transformação daquele homem que há mais de 40 anos estavam ali no pórtico, estavam ali à porta pedindo esmola, e que depois daquilo a sua vida foi transformada ao ser apresentado uma nova condição de vida. Ele adentrou pulando, ele adentrou saltitando, glorificando, adorando a Deus, e todo o povo viu. Todo o povo viu que algo havia acontecido e que era algo extraordinário, através da vida daqueles dois homens de Deus. Através da vida daqueles homens cheios do Espírito Santo, outras vidas ficaram interessadas em saber o que realmente estava acontecendo. E Pedro diz: irmãos, vocês estão olhando para a gente como se por nós mesmos tivéssemos feito esse milagre? Como se por nossas mãos, ou pela nossa santidade, ou pelo nosso jeito de ser, ou pela nossa bondade, esse homem está andando? Não. Esse homem está andando por conta do poder que há no nome de Jesus. Foi Jesus Cristo que deu essa liberdade a ele. Foi Jesus Cristo que o curou. Foi Jesus Cristo que o transformou. Foi Jesus Cristo que o restaurou. Foi Jesus Cristo que restaurou você. Foi Jesus Cristo que libertou você. Foi Jesus Cristo que usou, obviamente, alguém para anunciar a palavra para ti. Mas o poder está no nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. O poder de transformação está em Cristo. Sendo assim, o que aconteceu em tudo isso, né? Quando é anunciado a esse paralítico Jesus e todos esses acontecimentos de alegria, de gozo, diante disso, abriu-se a possibilidade de anunciar o evangelho àquelas almas. Quando nós falamos, mesmo que seja em palavras singelas, da transformação ou até mesmo de um testemunho, que nós contamos para alguém que ainda não conhece Jesus, do nosso testemunho, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos, ou das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias, e que nós temos essa paz de espírito de expressar o que Jesus fez e faz na nossa vida, ele abre um certo tipo de curiosidade na vida de quem não conhece a Deus. Porque a pessoa olha e fala: mas essa pessoa simples assim, e teve toda essa transformação, e eu quero conhecer esse Deus. Então o testemunho, né, visível ali daquele homem, depois de tantos anos estar adentrando, andando, saltitando, despertou o interesse das outras pessoas que estavam. E assim acontece comigo e com a sua vida. Por isso que o testemunho é importante. Por isso que esse caderno de oração que o pastor está sendo apresentado aí é importante. Porque quando você contar testemunho dessas orações respondidas, as pessoas vão olhar e falar: realmente, aquela era uma dificuldade que somente Deus poderia fazer. E aí você, meu irmão, minha irmã, cheio do Espírito Santo, que Deus te escolheu para um propósito grandioso, vai falar do amor de Deus, e essas almas e essas vidas vão ser convertidas, porque o testemunho que você vai dar é tão grandioso que o poder do Espírito Santo vai entrar sobre as suas palavras e vai convencer essa pessoa de que verdadeiramente existe um Deus libertador que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, e que há mais de 2000 anos atrás deixou o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que é o poder dele que opera através daqueles que crê. E se você crê, milagre vai acontecer. Deus vai te usar para que vidas venham ser transformadas através da palavra, através do louvor, através daquilo que você entoar. Vidas vão ser transformadas, renovadas e vão ser entregues ao Senhor através de você. Porque o Espírito Santo que Ele deixou sobre nós, Ele opera milagres e maravilhas através da sua vida. Basta nós crermos e tomar posse de tudo isso, porque o Senhor mesmo disse que milagres e maravilhas nós iríamos fazer no nome dele. Então eu e você precisamos crer e para que venha fazer valer, né, tudo aquilo que nós entregamos e deixamos nas mãos do Senhor, e que o milagre dele, o milagre na cruz, que foi o milagre na cruz que nós recebemos, que foi ele se entregar na cruz do Calvário,
para nos lavar, para nos libertar, venha fazer valer na minha e na sua vida, servos do Senhor, representantes de Cristo na terra, e que até que Ele não venha, ou que nós vamos para Ele, nós temos a possibilidade de anunciar o Evangelho, temos o dever de anunciar o Evangelho, temos o dever de falar dessas maravilhas, assim como esse coxo entrou saltitando. Não desanime, se alegre, fale, anuncie, diga. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, faça a sua parte, fale, continue falando, insistindo, glorificando, adorando, dando testemunho, porque o Senhor vai agir. Eu vi que teve algumas mensagens aí sobre libertação. Continue anunciando, minha irmã, continue falando, continue dizendo o quanto Jesus é bom, o quanto Ele libertou. Fale dos testemunhos que você teve, das experiências que você teve com Deus na vida, para a vida dessa pessoa, que aos pouquinhos a palavra vai entrando, você está semeando e logo, logo você vai colher os frutos, porque são os seus testemunhos de vida que vai trazer a transformação na vida dessa pessoa. Porque foi esse testemunho, foi essa descida do Espírito Santo em Atos do capítulo 2, que fez Pedro e João, embora Pedro e João andou com Jesus, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, assim como você é cheia do Espírito Santo, a sua vida vai transformar outras vidas, porque o testemunho que você vai contar vai fazer com que as outras pessoas se maravilhem. Olha, nossa, realmente essa irmã tem testemunho, realmente essa irmã é de Deus. Então continue falando, porque a vida dessa pessoa vai ser transformada e você vai dar testemunho disso. Em nome de Jesus, nós cremos. Não sei quem foi, mas a irmã sabe. Recebe aí, querida, recebe aí que Deus tem algo grande na sua vida. Amém? Vou continuar. E depois, na continuação aqui, ele diz assim no verso 2: E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que vocês estão atônitos? Nós não fizemos nada. Nós não somos nada. Nós não temos nada para oferecer. As pessoas olham para nós e vai dizer: quem é esse daí? Esse daí não é nada. Nós não somos nada mesmo. Nós não somos nada. Nossa vida não tinha valor nenhum. Hoje ela vale o sangue precioso de Jesus Cristo. As pessoas e o mundo podem dizer que você não vale nada, mas você olha para ela e diz: eu sim, eu valho o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Minha vida tem valor porque Ele morreu na cruz por amor a mim, entende os meus erros, as minhas falhas. E Ele mesmo diz: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século, independente da situação ou condição que o mundo tenta me colocar. Mas Jesus é contigo. E as portas se abrem, a sua visão fica mais ampla e você entende que quando Deus está contigo, não há nada que venha abalar a sua fé, porque o Espírito Santo te guia e o Espírito Santo te renova a cada dia. Para a honra e glória dele, não nossa, porque nós não temos nada para oferecer a ninguém. Amém? Vou terminar, já falei bastante, perdão. E é porque quando Jesus trouxe essa libertação de vida na nossa vida, na minha vida, há anos atrás, e foi algo assim que marcou, né? Realmente é algo marcante na nossa vida. Então todo mundo tem um desejo, todo mundo tem um querer, todo mundo tem uma vontade assim de querer realizar. E esse desejo que eu sempre tive é em Deus, obviamente, o apóstolo Paulo diz que Deus coloca em nós tanto querer como realizar, e eu creio nisso, que isso é de Deus, não é meu. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de falar, embora eu falo muito, eu falo bastante, né? E eu gosto muito. E quando é falar de Jesus, a gente se empolga, a gente fala mesmo, e porque Jesus é maravilhoso. Eu me sinto assim, como esse coxo, né? Feliz, alegre, saltitante. E todas as vezes que Deus dá essa palavra para a gente dividir, a gente se alimenta também, né? Cresce junto, porque somos igreja. Então não existe, ninguém é maior do que ninguém, somos todos iguais, somos todos distintos, embora uns careca, gordinho, baixinho, alto, né? E então essa distinção não interfere no poder de Deus sobre a mim e sobre a sua vida, e nem na salvação, né? A salvação é para todos, todo aquele que nele crê será salvo, quem não crê será condenado. Então Jesus morreu por amor a todos, mas nós precisamos reconhecer esse sacrifício. E quando nós reconhecemos, traz essa alegria, esse gozo de falar de Jesus incessantemente. Então, eu falo bastante mesmo, mas eu vou encerrar agora, tá? Amém? E aqui Pedro, depois teve inúmeras situações em qual Pedro, mais uma outra oportunidade a gente fala sobre isso daí. E agora Pedro, né, diante do Sinédrio,
ele foi pego falando, né, anunciando sobre Cristo ali mesmo no pórtico. Nós vemos que 5.000 almas se acrescentaram, né, à vida deles ali, quando eles anunciaram a Cristo. 5.000 almas aceitaram a Jesus por conta desse impacto, né, desse impacto tremendo que deu ali. Até os líderes do Sinédrio queriam dar um jeito neles, mas, irmãos, não adianta. Quando o Espírito de Deus está agindo na vida dos teus servos, não há nada que possa parar, meu irmão. Pode ser pandemia, lockdown, desemprego, não há quem pare isso. Que matando Jesus, eles acharam que cessaria ali, né? Mas na verdade, né, a entrega, a morte e ressurreição de Jesus Cristo foi o início da minha e da sua vida. Então, desde aquele princípio, Jesus nos deu vida e vida em abundância. E quanto mais nós anunciamos Ele, quanto mais nós falamos dele, mais nos dá prazer de falar dele, mais nos enche de alegria, de gozo de falar, de estar junto, de anunciar, de contribuir, de trazer palavras de sabedoria. Às vezes a gente fala coisa, né, que eu sei que é com todo mundo assim. Às vezes a gente fala alguma coisa numa live, ou fala alguma coisa que Deus mandou e você nem sabe para que foi ou para quem que foi, mas você falou e eu sei que lá na frente alguém pegou e foi útil para alguém, mas não me peça para repetir, porque a gente não sabe. Então é assim que Deus faz, é assim que Deus age, é assim que Deus trabalha na vida das pessoas. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, não há como expressar, não tem como explicar, só tem que aceitar e viver da melhor maneira possível, glorificando a Deus em tudo que ele faz. E assim foi com Pedro, né? Pedro pregou, anunciou diante do Sinédrio, depois eles prenderam ele, depois soltaram, e Pedro, na sua oração, que é a oração minha e sua que nós precisamos fazer, diz assim no verso 23, e solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhe disseram, os principais do sacerdote e os anciões. Quando eles foram soltos, depois do Sinédrio, né, eles foram se reunir com os seus irmãos. E ouvindo eles isso, unânimes, ou seja, nenhuma só voz, todo mundo junto, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Eu vou ler a oração toda. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios, com os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que já se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu santo Filho Jesus. Essa é a oração de Pedro. Senhor, estende as suas mãos sobre as nossas vidas. Estende as suas mãos sobre o nosso coração, nos dê ousadia e destreza. Essa oração é para mim e para você. Como se Pedro tivesse feito ela agora recentemente. Estende as suas mãos sobre nós, sobre a igreja, sobre os teus servos, Senhor, para nos dar destreza para falar com ousadia e anunciar o seu evangelho, anunciar o seu filho, anunciar a cura, para que milagres e prodígios venham acontecer. Que nesse período agora que nós estamos vivendo de lockdown não venha impedir, mas que venhamos fortalecer. E que essa oração, hoje é o 13º dia, né, se não me falha a memória, do jejum e da campanha que está fazendo. Que o Senhor venha derramar de sobremodo o teu Espírito para dar poder, para dar ousadia para você, para anunciar o Evangelho à tua família, aos teus familiares, ao seu, para que você ore pelos enfermos, para que você anuncie grandemente, que vidas venham ser transformadas, que a sua casa venha ser renovada e que o poder de Deus que opera em você, pelo nome de Jesus, venha fazer valer tudo aquilo que você crê, pela sua fé, vidas venham ser transformadas, renovadas, que a sua família venha ser
transformada. E que quando você anunciar, que não seja as suas palavras, mas seja o Espírito Santo de Deus agindo através de você e transformando vidas, transformando lares, dando testemunho de vida, porque você, eu e você fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos mais do que prazer de anunciar, de falar, de glorificar a Deus. E quando nós anunciamos o que nós vivemos, o testemunho de vida transforma vidas. Que Deus te abençoe grandemente. Para finalizar, no verso 31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, seja cheio do Espírito Santo aí onde você está, que o poder de Deus comece a te tocar, que o poder de Deus comece a te encher, para que você venha anunciar com ousadia as maravilhas que o Senhor vai fazer, para que você fale, para que você anuncie e que o poder de Deus venha fazer valer na tua vida, porque você não creu em vão, você não creu em vão. Jesus ressuscitou e Ele está vivo, está dentro de você, através do Espírito Santo, que move, que rege, que guarda, que te orienta, que te alimenta, que te transforma, que dá palavra, que fala contigo em sonhos, que usa louvores, que usa você para anunciar, para mandar louvor, para mandar mensagem, para mandar texto bíblico. Continua, porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele apenas começou. E ele está contínuo na sua vida. Continue anunciando que o poder de Deus é contigo. O Espírito Santo não te deixou. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse que estaria comigo e com você todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que o poder de Deus, que opera na nossa fraqueza, nos fortaleça, para que nós possamos crescer na graça, na sabedoria e no entendimento, porque nós não temos nada para oferecer para ninguém. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que seja assim na sua vida, na sua família, na sua casa. Continue anunciando, não pare. Deus é contigo. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, tenha absorvido alguma coisa. Se você não absorveu, pega lá a tua Bíblia, como eu sempre falo. Estuda, fale com o Senhor, sente, medite, que Deus vai falar contigo, né? Não olhe para mim, eu não tenho nada para oferecer a ninguém, e eu sou também um servo como qualquer outro, que todo dia tem buscado aprender com o Senhor, e todos os dias, irmãos, todos os dias nós aprendemos com Cristo, então não tem como ensinar, não tem como dizer, eu vou ensinar sobre Jesus. Ensinar o quê? Se todos os dias nós aprendemos com Ele. Todos os dias nós olhamos para a nossa debilidade, para a nossa fraqueza, para a nossa sensibilidade e falamos: Jesus, eu não tenho que ensinar nada a ninguém, eu tenho que aprender contigo todos os dias. E assim, nós aprendemos com Jesus todos os dias. E o mais maravilhoso nisso é que nós somos dependentes dele a todo momento. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Oremos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, queremos a Deus te agradecer, Senhor. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dos amados irmãos, desses que acompanharam essa live, dos que estarão posteriormente assistindo. O Senhor sabe a condição, o Senhor sabe, Senhor, o entendimento de cada um. E te peço em nome de Jesus que o Senhor venha se revelar a cada dia para cada um dos teus servos. Abra o coração, a mente, o entendimento, ó Deus, para que eles sejam, Senhor, para que eles possam, Senhor, compreender o seu trabalhar, para que eles possam, Senhor, abrir o seu coração para que o Senhor adentre, para que o Senhor transforme, para que o Senhor os use, Senhor, verdadeiramente na vida dos familiares, que os testemunhos de vida deles, ó Deus, venham fazer valer na vida daqueles que estão próximos, e que tudo que eles falarem, anunciar, seja para glorificar o teu nome, que teu reino venha crescer assim como cresceu, assim como Pedro, com ousadia e destreza, anunciou, Senhor, diante daquele sinédrio, e inúmeras pessoas aceitaram Jesus. Que o Senhor esteja usando os teus servos assim também poderosamente, mesmo que seja para uma pessoa, duas pessoas, Senhor, que não seja a multidão, mas que seja verdadeiramente em espírito e em verdade, para que o seu Espírito Santo haja na vida daquele que está sendo anunciado e que vidas venham ser transformadas para crescimento do teu reino, Pai. Estamos vivendo dias difíceis, mas isso não nos impede de anunciar e de falar do teu amor para com todos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja respondendo os pedidos de oração que está no caderno.
estamos orando, apresentando o caderno de oração, e que você venha dar testemunho de tudo que Deus tem falado, né, nesses últimos meses, nas orações. Eu creio que coisas maravilhosas o Senhor tem falado, eu creio que coisas maravilhosas você tem visto, né, e Deus não se cansa de falar, só tenha sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Tenha o resto de semana aí abençoado. Amanhã tem mais live, né, com o irmão Luciano, lá de Thetford. Esteja ligado, acompanhe, glorifique a Deus e que o Senhor possa usar todos poderosamente. Amém? Tenha o resto de noite abençoado. Que o Senhor te abençoe grandemente. Um abraço a todos. Fique com Deus.